a igreja com a gloriosa paz de nosso único, eterno, suficiente, exclusivo Salvador Jesus Cristo. Amém. Quem já está sendo abençoado, dê um glória a Jesus. Ele está presente. E ainda nos abençoando. Amém, amado? E se cremos na presença dele, de todo o coração, nesse lugar, a bênção que você necessita, o Senhor já entrou com a providência. Amados, podem assentar. É uma alegria muito grande podermos contar aqui com os irmãos, com alguns dos nossos queridos companheiros, pastores, nesse culto em ação de graças, por mais um ano que o Senhor concede de existência a esta Casa de Oração Pentecostal Vida Nova. E também 53 anos de pastorado ao bispo presidente. Dou graças a Deus porque as bênçãos são incontidas, profundas. E neste culto em ação de graças, quero também agradecer a todos os companheiros que aqui estão, do Rio de Janeiro, aqui de Minas Gerais. Também crendo que os nossos queridos irmãos lá do Sul e Argentina estão também neste culto de oração em ação de graças por mais um ano que o Senhor nos concede. Amém, amado? Amém. E também quero anunciar que o nosso 43º livro já está na nossa gráfica. Amém, amado? Amém. Depois procurem adquirir. E é para edificação da igreja. Esse 43º traz assuntos preciosos para esse tempo que estamos vivenciando e que consideramos, reputamos como tempo final. Agradeço a todos os visitantes, pedindo a Deus que os abençoe abundantemente. E sem perda de tempo, vamos nos colocar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, até o versículo 5. Muito bem, vamos ler. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança
e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Oremos com o pastor Romualdo. Glória a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, amado Pai querido, Deus de todo o universo, queremos ser grato a Ti por essa grande bênção estar na Tua casa para mais um culto de adoração a Ti. E lhe pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que venha tomar, aleluia, a cada coração e a cada mente, para que ambos saiam daqui hoje revestidos do Teu poder e da Tua graça. Que a glória do Senhor emane sobre a mente e sobre o coração de cada um nesta noite. E a palavra de Deus reservou para o Teu ungido nesta noite. Aleluia. Que faça morada em nossos corações. Seja com o Teu ungido, seja com esta casa. Que nós possamos não ficar somente neste ano, mas que no próximo ano, os 52 anos de casa de oração, possamos estar mais uma vez reunidos para louvar e bendizer o Teu nome, porque Tu é digno de toda a honra e toda a glória. Seja conosco e abençoa-nos em nome de Jesus. Podeis assentar. Amados, aproveitamos a oportunidade de muitos líderes estarem aqui presentes. Também a igreja reunida neste culto em ação de graça ao Senhor. Cantamos hinos de louvores quando sentimos em cada louvor uma mensagem. E também vendo, sentindo, dando toda a atenção aos louvores, chegamos à conclusão de que todos eles têm uma parte na mensagem que lemos. A igreja separada, sem nenhum outro assunto a não ser glorificar o nome daquele que é, que era e que está voltando em glória para arrebatar a igreja. A mensagem que o Senhor nos concedeu, escrevemos alguma coisa hoje à tarde e completamos agora ao vir para a igreja. Fala, amados, exatamente da condição da igreja de um modo geral, nesse tempo que reputamos como final, em que o Senhor nos chama a responsabilidade para atentarmos sobre os acontecimentos e o que Ele nos adverte para esse tempo final, dizendo:
por crescer a iniquidade, a maldade, o amor de quase todos, ou em outra tradução, o amor de muitos esfriará. Quando fala de esfriamento, fala, amados, de alguma coisa que foi introduzida na igreja, que não tem nenhuma base bíblica. É o que o Senhor nos alerta da casa construída sobre areia e da casa construída sobre a rocha. A casa sobre areia é uma aparência exterior. E o reino de Deus não vem com visível aparência ou aparência exterior. É uma nova ação criativa que tem um alvo a alcançar, que é a pessoa gloriosa, humilde do Senhor Jesus de Nazaré. Mas a casa é construída sobre a rocha. Que rocha é essa? É a palavra. É a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o que o apóstolo Pedro nos adverte, nos fala, que a pedra que os construtores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular da igreja. E a pedra, a igreja conhece o seu nome. Qual o seu nome? Jesus! Glorifica esse nome, porque está acima de todos. Muito bem, amados. O Senhor escolhe essas igrejas para nos transmitir lições preciosas. E a primeira igreja, nós vamos ver através do estudo, que era uma igreja no início abençoada. Teve realmente os seus pastores e membros um encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor então nos fala dele, dizendo estas coisas, diz: conserva aquele que tem na sua destra, que é a mão direita, as 7 estrelas, e que ele anda no meio delas. Será que nós estamos entendendo a fase que a igreja está vivenciando nesses dias? Uma vez que a palavra nos adverte que sem santificação, que é a separação do mundo, daquilo que é uma inversão de valores no sentido bíblico, como estamos? Por ver crescer a iniquidade, o amor de quase todo esfriará. O que é esfriar no sentido espiritual? É porque estava fervorosa, crente como essa igreja em Éfeso. E vamos falar aqui das obras dessa igreja.
do zelo dessa igreja, mas no contexto da caminhada, houve a perda dos verdadeiros valores cristãos. Quando o Senhor fala à igreja, esta primeira carta, o Senhor está considerando o estado do testemunho dos cristãos naqueles dias. Testemunho na terra. Muito bem. O que vemos, primeiramente, na posição do Senhor, ao mesmo tempo falando no sentido ministerial daquele que tem a responsabilidade de conduzir o rebanho do Senhor, o pastor da igreja, o anjo da igreja. E também o Senhor está falando no sentido eclesiástico, isto é, dos membros e da igreja. Quem será salvo? Como podemos ter a vida eterna garantida? No sentido pessoal e no sentido de corpo, isto é, no ministério da igreja e também, amados, no eclesiástico, a igreja. Como estamos? Há uma responsabilidade muito grande para aqueles que pregam a palavra de Deus, que têm as suas responsabilidades diante das igrejas. Uma vez que, se o dirigente, o anjo da igreja, não estiver pautando a sua vida de acordo com a palavra de vida e vida eterna, que são as Sagradas Escrituras, eu perguntei como nós podemos ter a convicção de que estamos salvos, de que desfrutamos da promessa realmente que vai se cumprir de vida eterna. João 5,39. Aleluia. É quando o Senhor, o Verbo de Deus, Jesus de Nazaré, nos fala: examinai as Escrituras e vós cuidais ter nelas a vida eterna. Aleluia. Vejam a responsabilidade que o Senhor dá ao anjo, ao pastor da igreja, dizendo que são estrelas. Quando eu digo responsabilidade desta palavra estrela, não podemos deixar o adversário, o diabo, mudar a essência do que significa esta palavra estrela para os dirigentes hoje. Quando alguém se projeta nos dons que recebe do Senhor, tem um nome de estrelas. A exaltação chega. Mas quando o Senhor coloca aqui o anjo da igreja como estrela, ele quer dizer
que ele não tem a luz própria. Ele não pode levar um povo como ele acha, mas sim como o Senhor determina na sua palavra de vida e vida eterna. A estrela, ela recebe a luz do sol, e nós, os pastores, recebemos esta luz do sol da justiça. Mas estamos entendendo que a estrela, ela brilha na noite. Quanto mais escura, mais o seu brilho aparece. E nós somos levados ali para o entendimento e a confirmação em Provérbios 4:18. Que a vereda dos salvos, dos justos, já foram justificados pelo Calvário, é como a luz da aurora. Aí há de se fazer uma pergunta: como estamos nós nesse tempo que estamos atravessando? E que eu vou falar mais adiante. A condição da igreja neste tempo que estamos vivenciando. Como estamos? Brilhando mais e mais à medida que as trevas, densas trevas estão dominando a terra. Será que eu estou entendendo que a luz da aurora, como a luz da aurora, ela veio da noite, vem brilhando, brilhando até chegar amanhã. Ah, mas quem sabe alguém chegou aqui com um pouco dessa obscuridade, um problema que chegou na casa, no trabalho, etc. Mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A alegria, luz, e essa igreja está à luz da palavra. Cada louvor que foi entoado chegou ao trono da graça, porque o Senhor foi glorificado, o Senhor esteve no meio dos louvores, o Senhor foi exaltado em todos esses louvores. Muito bem. A estrela como pastor é aquele que tinha responsabilidade das diretrizes sobre a igreja, com a responsabilidade de projetar a luz sobre os santos de Deus. Que são santos? Já andou? Não. Os separados deste mundo cruel. Quem está entendendo? Essa é a santificação. E o que o Senhor nos adverte, que sem ela ninguém verá a face do Pai. Então veja a responsabilidade de cada um de nós, no sentido ministerial e eclesiástico, no sentido de pastor e igreja. Muito bem. Notamos nesta primeira carta o seu aspecto ministerial como eclesiástico. O estado da igreja em Éfeso nos traz lições preciosas. Parece que ao falarmos da igreja em Éfeso, já de início, era uma igreja distante
da comunhão com Deus em absoluta. Era uma igreja profundamente abençoada. A igreja em Éfeso era fiel, particularmente no mal que Satanás procurava introduzir. A igreja discerniu, vigiando e rejeitando. Que mal era este? Os falsos apóstolos. Está escrito. Falsos apóstolos. Veja, amados, o perigo que a igreja atravessa e tem que vigiar, porque aqui o Senhor enfatiza um louvor à igreja, dizendo: olha, isso me agradou, vocês discerniram aquilo que é fiel e particularmente no mal que Satanás procura introduzir, discernindo e vigiando com rejeição aos falsos apóstolos, que não eram absolutamente nada daquilo que se vangloriavam de ser. A igreja que vai ser arrebatada, ela tem o seu fortalecimento na base. Ela não é aparente. Vocês vejam o alicerce da igreja, a rocha. Ela não aparece, mas ela sustenta. É o que o Senhor nos fez, sal da terra. O sal não é para aparecer. O sal, ele só tem um valor quando desaparece. Se aparecer, estiver do lado de fora. Ei, Jesus. Espiritualmente falando, o Senhor fala que não tem nenhum valor, não presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, o que o Senhor está a nos falar é do caráter dos crentes, era do caráter daqueles crentes em Éfeso. E ainda, amados, havia ali muito mais ainda nos crentes de Éfeso perseverança no suportar das provas por causa do nome do Senhor. Será que vocês estão me acompanhando? A igreja é abençoada, como você é abençoado, mas tem que vigiar nesse tempo final. Vocês vão observar que aqueles que são abençoados no Senhor recebem tudo dele. São esses que o diabo vai trabalhar nesse tempo do fim.